Ela ficou parada do lado de fora da porta por longos segundos, as chaves pesando na mão como se fossem um julgamento. O sol da manhã invadia a rua, mas dentro dela havia uma temperatura que não diminuía. O calor seco de lembranças que nunca foram regadas. Marina se lembrava da infância inteira em pequenos episódios, a cadeira vazia na mesa de jantar, um bilhete preso à geladeira dizendo outra reunião, o som do elevador levando a mãe embora. Não foi uma única traição, foi uma sucessão de pequenos desencontros que, somados, viraram ferida. Ela apertou os olhos e sentiu o velho nó no peito. Queria falar, queria pedir explicações, queria dizer que sentiu falta de ser vista. Mas as palavras que vieram primeiro foram apenas as práticas. Tocar a campainha, esperar. Quando a porta se abriu, o sorriso de Ana parecia ensaiado. Marina percebeu quantas vezes sorriu de modo a não quebrar ninguém. Havia amor ali, só que escondido atrás de um caráter prático, de agendas e prioridades que transformaram o afeto em tarefa. Naquele instante, antes mesmo de qualquer conversa, Marina soube que precisava entender não só o que aconteceu, mas porque havia sido invisível para a própria mãe por tanto tempo. A casa que Marina voltava a visitar não era triste, era organizada, cheia de objetos com histórias guardadas em etiquetas. Ana sempre foi uma mulher de rotina, de metas atingidas, de promoções comemoradas numa mesa posta sozinha. Desde que se separou, construiu uma vida em torno do trabalho e da segurança. Vou garantir que você não passe necessidade, dizia quando precisava justificar as noites vazias. Roberto, o pai, saiu cedo de cena não por falta de amor, mas por uma fraqueza que lhe impedia de enfrentar os conflitos. Assim, Ana aprendeu a ser firme, prática, muitas vezes dura. Marina cresceu com esse molde, roupas passadas, escola boa e uma ausência emocional que ninguém conseguia traduzir em palavras. Ela aprendeu a não pedir, a não esperar muito e a se virar. Na adolescência, quando precisava de um abraço, recebeu conselhos. Quando teve medo, ganhou horários. Quando namorou, ganhou perguntas pontuais sobre o horário de chegada. Havia carinho, sem dúvida, mas era o tipo de carinho que vinha embalado em soluções, pagamento de cursos, transferência bancária, telefonemas com conselhos práticos, nunca aquele olhar que fica, que escuta o que não é dito. Marina falava pouco sobre isso, até que as pequenas coisas se tornaram maiores. No dia da sua formatura, Ana não esteve na primeira fila, disse que um compromisso no trabalho a impedia. No casamento, chegou cansada, tentando recuperar horas perdidas com presentes em mãos e desculpas na boca. Em cada ausência uma mensagem, você pode não contar comigo para sentir-se inteira. Aos poucos, a cumplicidade foi substituída pela logística. Marina reconhecia que ganhou segurança material, mas sentiu-se órfã de afetos. A adolescência transformou-se em rotina adulta de autossuficiência. Ela aprendeu a confortar-se sozinha, a não esperar recados, a não ligar para casa quando precisava de voz humana. O que parecia proteção foi escola de separação. Por trás do pragmatismo de Ana havia um medo de fragilidade. Se eu me mostro, corro o risco de perder, pensava a mãe e, como defesa, criou um muro delicado de eficiência. Marina, por sua vez, construiu outro muro mais pontudo, o da distância propositada, do silêncio como punição. Cada gesto não feito, cada festa a que Ana comparecia sem se aproximar, aumentava a fissura entre as duas. A família moderna em que viviam era funcional, mas emocionalmente fragmentada. Amigos perguntavam por que não resolviam as coisas, e Marina respondia com uma versão abreviada da verdade: não sei como falar sobre isso com ela. E talvez não soubesse mesmo, pois falar exigia que ambas baixassem as armas que as protegiam. Abandono, a escalada foi silenciosa, mas não menos intensa por isso. Primeiro vieram os pequenos desentendimentos, como guardanapos de café. Marina reclamava do tom direto, Ana resmungava sobre a ingratidão. As palavras iniciais eram cortantes, mas ainda cabiam na mesa. Depois começaram a ricochetear pela casa. Houve uma vez em que Marina precisou de um ombro depois de perder o emprego. Mandou uma mensagem dizendo apenas: preciso de você. Ana respondeu com horários de entrevista e contatos profissionais, como se a solução fosse suficiente. Marina sentiu que seu pedido por afeto havia sido traduzido em estratégia. Numa outra ocasião, ao telefone, disse que se sentia sozinha.
Você tem amigas, tem terapia, tem sua vida, retrucou Ana, incapaz de reconhecer que a solidão que doía era de outro tipo. Essas pequenas evasivas viraram padrão. Ajudar no concreto, negar no intangível. Com o tempo, Marina passou a medir a presença da mãe pelo grau de utilidade. Se Ana podia resolver algo prático, ela vinha. Se precisava apenas ouvir, desaparecia. O casamento foi o ponto em que essa dinâmica se mostrou cruamente pública. Havia convidados, fotos, abraços, mas quando Marina subiu ao palco das promessas íntimas, esperava o olhar cúmplice que sempre imaginou ter. Ana estava lá, com sua beleza exata, vestida para a ocasião, mas havia um reparo na expressão, um peso que dizia, faça suas escolhas, mas não espere que eu mude por elas. A ruptura não foi feita de gritos, foi feita de ausência emocional. Marina saiu da festa com um sentimento profundo. Tinha todo o suporte material, mas ninguém para segurar a mão quando a música acabasse. Nos meses seguintes, começaram as raras tentativas de aproximação e telefonemas breves, visitas programadas. Cada uma terminava como um exercício de contenção. Marina guardava pequenas frustrações como se fossem cartas não entregues. Ana acumulava justificativas como quem coleciona medalhas. A tensão foi subindo como uma água que não se percebe até entrar pelas portas. Episódios de silêncio em telefones não atendidos, mensagens devolvidas com emojis curtos, encontros formais em que se falava sobre saúde e contas, nunca sobre feridas. Marina passou a perceber que cada palavra não dita era um tijolo a mais na parede que as separava. Chegou um dia em que a tensão explodiu em algo que doeu para as duas. Era aniversário de Ana e Marina tinha prometido uma conversa verdadeira. Havia cartas na bolsa, uma história preparada para ser desamarrada. Mãe, eu preciso que você veja como eu me senti. Mas a festa, cheia de convidados, tomou o espaço do que poderia ser íntimo. Ana estava preocupada com a aparência da casa, com comentários, com elogios e não com o que Marina trazia. No meio da sala, Marina tentou dizer o que carregava havia anos. Você nunca me deu colo quando eu precisei, falou em voz baixa, mas firme. O silêncio que se seguiu foi monumento. Ana reagiu com imediata defesa. Eu te dei tudo o que podia, te sustentei, te coloquei na melhor escola. Marina respondeu com uma verdade que vinha do fundo. Não é só sobre bens, é sobre ser vista. O tom subiu, as palavras ficaram mais ásperas. Convidados olharam, conversas cessaram. Roberto, em algum canto, manteve o olhar distante, dividido entre ambas. Naquele instante, Marina disse o que vinha evitando. Eu não quero ficar mais com essa distância. Ana, sentindo-se atacada, retrucou com algo que nunca esperava ouvir de sua própria boca. Você está sendo ingrata. A insinuação de ingratidão foi cortante. Marina levantou-se, colocou seu casaco e saiu sem olhar para trás. A porta se fechou com um estrondo que parecia marcar o fim de algo. A noite que se seguiu foi um divisor de águas. Ana ficou ao redor dos pratos meio limpos, incapaz de terminar o vinho. Pela primeira vez, sentiu o peso da solidão que sempre acreditara controlar. Marina caminhou até o estádio onde costumava correr e, na beira do lago, chorou como se deixasse cair anos de espera. Não houve reconciliação nas semanas seguintes. Mensagens ficaram sem resposta, telefonemas foram ignorados por orgulho, por cansaço, por medo. A ruptura transformou-se em um hiato que consumia ambas. Algum tempo depois, Ana encontrou um envelope antigo escondido entre livros velhos. Cartas que sua própria mãe escrevera quando ela era criança, cheias de abandono e pedidos não atendidos. Ao ler aquelas linhas trêmulas, algo quebrou. Ela viu sua própria mãe repetindo um padrão que agora reconhecia dentro de si: o medo de depender e a decisão de não demonstrar fragilidade. A memória trouxe memórias de uma menina que, assim como Marina, precisava ser vista e foi ensinada a cuidar de si. Ao descobrir aquilo, Ana se sentiu tomada por uma vergonha nova, diferente dos momentos em que justificara sua ausência. Era a vergonha de quem reconhece ser parte da repetição de uma dor. A revelação foi a virada. Entender a origem do gesto não justifica o gesto, mas permite finalmente fazer outra escolha. Ana começou a revisitar cenas. As noites em claro tentando equilibrar trabalho e aluguel, as palavras que trocou por silêncio, os abraços poupados por medo de criar dependência. Ela viu que proteger a filha com recursos materiais fora, em parte, uma tentativa de reparar suas próprias faltas.
ainda que equivocada, e que a consequência foi ensinar Marina a se virar sozinha. Pela primeira vez, sentiu o impulso de mudar que não vinha de orgulho, mas de arrependimento. Escrever uma mensagem longa virou um processo doloroso. Marina, começou, li coisas que me fizeram ver quem fui e quem quero ser. Errei, não foi uma mensagem extensa em justificativas, foi um pedido simples e vulnerável. Marina, por sua vez, viveu um choque diferente. Ao ver a confissão, percebeu que a mãe havia sido ensinada a se proteger do mesmo modo que ela aprendeu a se afastar. O conflito pessoal transformou-se em conscientização sobre padrões familiares e a dor ganhou contornos menos pessoais e mais humanos. A reconstrução não foi rápida nem linear. Ana buscou ajuda para entender seus mecanismos. Conversou com uma terapeuta, leu cartas antigas, tentou ocupar menos tempo com afazeres e mais com escuta. Em encontros curtos e tímidos, começou a perguntar em vez de resolver, a oferecer colo sem esperar gratidão, a ligar sem ter uma solução pronta. Marina, cautelosa, respondeu com receio. Não queria abrir mão do próprio limite sem ver mudanças reais. Algumas tentativas falharam, outras foram pequenas vitórias. Em uma tarde chuvosa, sentaram-se no sofá da sala, sem convidados, sem pressa. Ana tirou uma caixa de fotos antigas, abriu com as mãos trêmulas e disse: "Não me dei conta. Eu via futuro, não presente." Marina olhou, viu o cansaço nos olhos da mãe e percebeu a diferença entre culpar e entender. Houve um silêncio e depois um acordo não verbal. Tentariam de novo, com novos termos. Com o tempo, começaram a inventar rituais de presença. Telefonemas que duravam mais do que o necessário, almoços sem celular e, principalmente, perguntas abertas que não exigiam solução, apenas atenção. Essas pequenas mudanças acumulavam-se como gotas que rompem a resistência do chão seco. A ferida não desapareceu, mas deixou de ser secreta. Ambas aprenderam que pedir ajuda é coragem e que aceitar que se errou é o primeiro passo para não repetir. No fim, a lição permaneceu simples e profunda. Presença não é apenas estar fisicamente, é oferecer a disponibilidade para ser visto, ouvido e acolhido. Mudança não acontece por um gesto grandioso, mas por uma sucessão de escolhas cotidianas. Responder sem justificação, ouvir sem interromper, permanecer quando a conversa não rende soluções fáceis. Marina e Ana não voltaram a ser o que imaginaram quando crianças. Não havia mágica para consertar o tempo perdido, mas encontraram uma nova linguagem para conviver. Menos defesas, mais perguntas, mais pausas. A família moderna, que antes funcionava como máquina, passou a operar também como rede. E o princípio que guiou essa mudança foi simples, atemporal. Amor exige presença e humildade para aprender com os próprios erros. Hoje, num café pequeno e silencioso, mãe e filha conversam sobre coisas pequenas e grandes, trocam confidências e silêncios confortáveis. Não a promessa de perfeição, apenas um compromisso diário de se mostrar, de se permitir ser frágil e de responder quando chamado. Essa é a prática que, lentamente, transformou a ferida em caminho, não uma cura instantânea, mas um modo de viver onde o afeto é prioridade e o esforço visível.